Paz, que a graça de Deus seja sobre sua vida, que a paz de Cristo esteja sobre seu lar, sua casa e sua família. Gostaria de convidar você a estar unindo a sua fé à nossa por meio desta oração, para que assim Deus nos conduza diante da sua santa e poderosa palavra. Amém? Vamos orar então? Senhor, Altíssimo Deus do céu e da terra, Pai Santo e amado, Senhor, Deus, inclina teus ouvidos, Senhor, ouça a nossa oração, ouça o clamor do nosso coração. Não permita, Pai, que nada impeça, meu Pai, o nosso coração de ser semeado pela Tua Palavra, pelo Teu Evangelho. Tira de dentro do nosso coração todo medo, toda angústia, toda ansiedade, toda preocupação. Leva, meu Pai, para longe os ventos fortes, as tempestades. Traz sobre estas vidas calmaria, paz, serenidade. É o que pedimos ao Senhor Deus, para que possamos não somente aprender mais de Ti, mas também que possamos sentir a Tua presença nesse dia de hoje. Pai, toma glória para si de todo este tempo e nos conduza diante da Sua santa e poderosa palavra, que é viva e eficaz. Amém? Hoje estaremos lendo Hebreus 11, onde aprenderemos com exemplos de fé. Você sabe que a Bíblia ela relata que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você ter o agrado de Deus sobre sua vida. Então, se existe algo que atrai os olhos de Deus ao seu favor, é a fé. A fé é o que vai muitas vezes chamar a atenção de Deus para aquilo que você tem buscado sobre sua vida. Amém? Vamos ler então aqui, ponto a ponto, Hebreus capítulo 11, exemplos de fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a definição de fé é essa, é a convicção, a certeza daquilo que você não vê, mas que você tem a certeza, a plena convicção de que pode acontecer. O fato de você não estar vendo hoje o milagre que você tem buscado, o fato de você não estar enxergando hoje a promessa que você tanto busca em sua vida, não significa que ela não vai acontecer. Não significa que ela não vai ser realizada em sua vida. Pelo contrário, você precisa apenas continuar, perseverar em oração, aplicando a sua fé sobre aquilo que você tem buscado. Então, a fé é o que vai demonstrar para Deus o quanto você busca, porque aquele que busca com fé, persevera. Aquele que busca com fé, ele não desiste. Aquele que busca com fé, ele acredita. Por isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só que interessante. Quando Jericó, que tinha ali muralhas intransponíveis, nem o rei não havia invadido Jericó por causa da estrutura de suas muralhas. Agora, os hebreus, todo o povo de Israel estava de frente com essas muralhas intransponíveis, e muitos ali entre os hebreus diziam, é impossível, não tem como. Mas Deus chama Josué e ele dá uma ordem para Josué, para que eles cercassem aquela cidade e rodeassem aquela cidade durante 7 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, 7 vezes eles deveriam rodear. E quando eles terminassem de fazer isso, eles deveriam parar de frente com as muralhas, e ali os levitas iriam soar as trombetas, e ali o povo todo, o exército todo dos hebreus gritaria, e as muralhas cederiam, cairiam ao chão. É interessante porque
enquanto eles rodeavam a cidade, não havia nenhum sinal de que a muralha romperia. E eles fizeram isso durante 7 dias. Durante longos 7 dias, eles rodearam as muralhas na fé. Na fé que eles estavam depositando ali, crendo na palavra de Deus, que aquelas muralhas cederiam. Então, assim, eles não desistiram no segundo dia. Eles não pensaram em parar no terceiro dia. É claro que alguns entre eles poderiam até questionar, mas será que vai acontecer mesmo? Bom, Deus, ele não move os seus milagres conforme a fé dos incrédulos, mas conforme a fé daqueles que acreditam. Até porque o incrédulo é aquele que duvida e dificilmente você acha fé nele. Mas por causa daqueles que acreditavam, por causa daqueles que tinham fé, que perseveraram, que não desistiram, os outros rodearam junto com eles e ali Deus fez aquelas muralhas cederem. Então, a fé, ela é definida pela espera, pela convicção daquilo que você não vê, mas você tem a certeza de que pode acontecer. Então, o firme fundamento, a fé é o firme fundamento da sua vida. Então, se você não quiser andar em dúvida, se você não quiser andar cambaleando na sua vida, se você não quiser andar tomando escolhas erradas, tomando decisões precipitadas, você precisa aprender a andar com fé. Amém? Então, leve isso para o seu coração. A fé não se resume apenas uma palavra escrita, impressa numa camisa. A fé, ela precisa ser praticada, precisa ser vivida. Então, assim, o que a Bíblia fala? Que a fé sem obras, ela é morta. Por que a fé sem obras, ela é morta? Porque aquele que diz que tem fé, mas não pratica as obras da fé, aquele que diz que tem fé, mas não pratica as obras da fé, ele não está aplicando a fé. Ele está, pelo contrário, está duvidando do que pode acontecer. E se você pede para Deus e não acredita que Deus pode fazer, não faz sentido nenhum Deus realizar sobre a sua vida. Porque se você, que é o principal interessado, não está depositando fé, não está acreditando, por que Deus faria se você não acredita? Então, para que as coisas realmente aconteçam na sua vida, é necessário ter fé, é necessário acreditar. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível alcançar muitas vezes o favor de Deus sobre sua vida. A fé é extremamente necessária. Amém? Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Então, quando fala que os antigos alcançaram testemunhos, cada um tem um testemunho, cada um tem uma história, cada um tem um milagre para contar. E eles viveram e vivenciaram esses milagres porque eles tiveram fé. O tempo era difícil, mas eles permaneceram em fé. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele não perdeu sua fé. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, eles não perderam sua fé. Então, em vários momentos, a fé deles foi colocada à prova e foi ali externada. E serviram de exemplos de fé. E por isso hoje lemos a história dessas pessoas que foram exemplos de fé. Amém? Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Então, tem pessoas que não acreditam em Deus. Tem pessoas que não acreditam que Deus criou o mundo, os céus e a terra. São pessoas que não têm fé em Deus, porque não creem, não acreditam em Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou
testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A terra ainda clama pela justiça do sangue de Abel, que foi derramado por Caim, seu irmão, filhos de Adão e Eva. Então o que aconteceu? Ali Caim preparou para Deus uma oferta com aquilo que lhe sobrava. Mas Abel preparou uma oferta a Deus com o melhor que ele tinha. Independente de ser carne, independente de ser legumes, independente do que era ali oferecido a Deus como oferta, o que Deus vai olhar é a intenção, é a obediência. Por isso que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque se você sacrifica sem obediência, sem uma intenção boa no coração, é melhor não sacrificar. Então Deus, ele observou isso. Dentro de Caim desperta a inveja. E Caim vai e assassina o seu próprio irmão. Então, a vida de Abel, o sacrifício de Abel serviu como testemunho sobre nossas vidas, sobre o que temos oferecido para Deus. Aquilo que nos sobra, aquilo que nos resta, ou aquilo que realmente é importante, aquilo que realmente é prioridade. Então, o que você tem oferecido para Deus? Quando você olha para o tempo que você tem de vida, durante um dia, quantas horas você tem? Talvez você tenha uma vida tão corrida entre trabalho, filhos, casa, família, emprego, escola, são tantas coisas que você não tem tido tempo nem para si, nem para descansar. Agora, se eu te perguntasse, e você tem tido um tempo para Deus durante o seu dia? Um tempo de oração, de meditação, um tempo de comunhão? Eu sei que nos dias de hoje são difíceis, mas é totalmente necessário. O que acontece quando a nossa vida ela está parada? Quando se fala que a vida está parada, é porque ela está estagnada. Então, às vezes, você tem a impressão de estar vivendo todo dia o mesmo dia, toda coisa a mesma coisa. Cada dia um problema diferente. Se resolve um problema hoje, parece que amanhã surge outro. Porque, às vezes, a vida, elas caem dentro de um ciclo vicioso, aonde você acaba se acomodando a viver dessa forma e você não consegue sair. É como se você estivesse andando em círculos. É como se você estivesse dando voltas no balão. E há várias saídas e você fica em dúvida para qual saída você vai, para onde você entra. E enquanto você não se decide, enquanto você não toma uma posição na sua vida, você vai continuar andando em círculos. Agora, para que a gente possa tomar uma decisão, uma posição, a gente precisa de discernimento. E esse discernimento a gente vai encontrar no Espírito Santo. Então a gente busca no Espírito Santo um discernimento. O Espírito Santo ele vai trazer para você uma direção. Então ele vai promover situações na sua vida que vai trazer um apontamento para a saída que você precisa tomar para sair desse ciclo vicioso. Então, o que Deus está te chamando aqui? Deus está te chamando para romper barreiras da incredulidade, romper barreiras da falta de fé, romper barreiras de objeções. Talvez você tenha caído num sistema onde você tenha encontrado muitas objeções na sua vida, muitas pedras de tropeço. E para todo caminho que você olha, você não vê alternativa, você não vê saída. Às vezes você até pensa, eu vou por ali, mas será que é uma direção de Deus ou será que é coisa da minha cabeça, da minha consciência? Então, a primeira coisa que você vai sentir quando for uma direção de Deus sobre sua vida, e eu sempre falo isso, o primeiro sinal que você vai sentir no seu coração quando for uma direção, um direcionamento de Deus para sua vida, não é revelação. Não é revelação. Eu seria hipócrita se eu trouxesse uma revelação para você aqui
por conta própria. Porque a palavra de Deus já está revelada aqui na Bíblia. Isso não significa que eu não acredito, existem revelações. Mas o que você precisa é direção. E direcionamento, muitas vezes você não encontra na revelação. Até porque se você receber uma revelação errada, essa revelação vai te conduzir a uma escolha errada na sua vida. E quem vai quebrar a cara lá na frente é você. Quem vai se arrepender, quem vai chorar, quem vai sofrer lá na frente é você e não quem revelou sobre sua vida. Então, o primeiro sinal, quando você busca em Deus, quando você busca no Espírito Santo uma direção, o primeiro sinal que você vai receber e vai sentir dentro do seu coração de que é Deus falando com você e mostrando para você uma direção, se chama paz. O Espírito Santo sempre usa o sinal da paz sobre a vida daquelas pessoas que ele está trazendo direção, direcionamento. Como que funciona isso? Você vai receber uma camiseta com a palavra escrita paz impressa nela? Não. Você vai sentir paz naquela decisão que você está tomando. Então, a sua vida está estagnada. Você tem a impressão de que está dando voltas, está andando em círculos. Você tem um sonho, você tem um projeto, você olha uma saída ali na esquerda, olha outra saída na direita, olha para trás, você está procurando um direcionamento sobre sua vida. O que eu faço, meu Deus? Não é essa a pergunta? Para onde eu vou agora, meu pai? Então, o que acontece? Quando você vai e busca no secreto, em oração, a presença e o direcionamento do Espírito Santo, ele vai apontar para você. Isso pode acontecer da noite para o dia, ou pode acontecer ao longo dos dias. Mas no momento que acontecer esse apontamento do Espírito Santo, vai virar uma chave, vai dar um estralo na sua vida. E você vai abrir os seus olhos e vai enxergar, vai pensar o quê? É Deus mostrando algo. É Deus querendo falar comigo. É Deus me dando um sinal. Naquele momento que você toma a decisão, se posiciona e sai desse ciclo vicioso, sai dessa estagnação e entra nesse direcionamento de Deus, naquele momento que você dá o primeiro passo, você sente paz. Você não tem medo de se arrepender. Você não olha para trás. Você para de olhar para os lados. Para de olhar e se preocupar com o que as pessoas estão pensando ou o que vão achar ao seu respeito. E você tem a plena convicção de que é Deus mostrando para você que você está seguindo no caminho que Ele quer. Para isso acontecer é preciso fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se você não tomar a decisão baseado na fé que você tem em Deus, você está tomando decisões baseado muitas vezes naquilo que você conhece, nas suas habilidades. Então você assume um risco muitas vezes de se arrepender por escolhas erradas. É isso mesmo. Então assim, olha, a vida ela é feita de escolhas. Então a partir do momento que você precisa tomar uma escolha, você precisa tomar essa escolha com sabedoria. Porque assim, você não está escolhendo a roupa que você vai vestir para sair, você não está escolhendo um sapato numa loja para comprar, você está escolhendo decisões importantes da sua vida. São escolhas que precisam ser tomadas com seriedade e responsabilidade. Você não pode tomar decisões e fazer escolhas de forma precipitada. Amém? Então, se você precisa de direcionamento, e esse direcionamento quem vai te dar é Deus. Através da palavra, Ele vai apontar para você situações, que é Ele mostrando para você, olha minha filha, eu quero que você vá por aqui, esse é o melhor para você. Lembrando que o quê? Que a vontade de Deus sobre nossa vida é o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, se você decidir obedecer à vontade de Deus, não tem como você quebrar a cara. Se você decidir obedecer o direcionamento do Espírito Santo, a palavra do Senhor, não tem como você se arrepender lá na frente, não tem como você sofrer. Pelo contrário, você vai sentir a paz no seu coração. Então, muitas vezes você vai tomar decisão, aí você vai dizer para si mesmo, assim, eu estou em paz.
com o que eu decidi. Eu estou em paz com o que eu escolhi. Porque eu tenho a plena certeza de que é Deus mostrando para mim o melhor a se fazer. Amém? Bom, vamos dar continuidade aqui. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Então, Enoque foi uma das pessoas que não morreu em vida aqui nessa terra, porque foi trasladado, ele foi levado por Deus. E não foi achado, porque Deus, a Bíblia fala, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação. Olha que interessante. Por que Enoque foi trasladado por Deus? Ele não experimentou a morte. Porque ele foi alguém que alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Foi alguém que viveu na fé. Então, para Deus não existe o impossível, meu irmão. Assim aconteceu com Elias, que sobe ao céu numa carruagem de fogo. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O que significa? Deus ele não deixa aquela pessoa que o busca sem resposta. Então não tem como você buscar a Deus com fé e voltar para sua casa sem resposta. Não tem como você entrar lá no seu quarto, fechar a porta, dobrar os joelhos e abrir o seu coração para Deus com fé e sair do seu quarto sem nenhuma resposta de Deus. Não tem como. Não tem como. Porque Deus ele olha a intenção do seu coração, Deus sonda o seu coração, Deus esquadrinha os seus pensamentos, Deus sabe o que você necessita. A grande questão é que você tem que discernir que a resposta de Deus, às vezes, não vai vir como uma voz de trovão, mas vai vir como apontamentos na sua vida. Ele pode usar pessoas, pode usar situações para mostrar o que ele quer. Lembrando sempre que a vontade de Deus, ela prevalece. Ela é boa, perfeita e agradável sobre a nossa vida. Amém? Olha aqui. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça que é segundo a fé. Olha só. Noé foi feito herdeiro da justiça, porque quando há o dilúvio e quando há toda a terra, todas as pessoas que existem na terra, elas deixam de existir, aquela ação é uma ação de justiça de Deus. De justiça de Deus, porque a terra estava tão corrompida pelo pecado que Deus precisou lavar a terra daquelas pessoas que estavam ali sem nenhum tipo de pecado, de arrependimento. Então Deus já sabia o que seria do futuro dessas pessoas. Deus já sabia que aquelas pessoas não se arrependeriam. Deus já sabia que a vida daquelas pessoas seria aquelas de perdição. Tá bom? Porque se houvesse 1, 2, 3 pessoas ali que tivesse a possibilidade de se arrepender e mudar a sua conduta, tenha certeza que Deus pouparia essas pessoas. Assim como Abraão intercede por Sodoma, Gomorra, lembra? Se houver ali 15 justos, o Senhor poupa a cidade, se houver 10 justos. Mas olha só, quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Mais de 100 anos. Durante esses 100 anos ele ia até ele ia até a cidade. Quanto tempo Noé demorou para construir a arca? Mais de 100 anos. Durante esses 100 anos, Noé ia até a cidade, ele pregava, falava sobre arrependimento, mas ninguém levava ele a sério. Pelo contrário, tiravam ele de louco porque estava construindo uma arca. Mas ele estava pensando no quê? Em obedecer a palavra de Deus e na salvação da sua casa, da sua família. E foi salva. Porque ele obedeceu, porque ele acreditou. A família de Noé foi salva pela fé de Noé. Ele acreditou.
Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Imagina Deus visitar você essa noite em sonho e dizer assim para você: olha, sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas para onde, Deus, eu vou? Você vai para um lugar que eu ainda hei de te mostrar. É deixar a sua vida ser conduzida por Deus. É seguir caminhando conforme uma ordem de Deus, sabendo que você vai chegar num lugar aonde Deus determinar. Pela fé habitou Abraão lá na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac, Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artifício construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara, esposa de Abraão, recebeu o poder de conceber. Olha só que interessante. Sabe o que significa dar à luz a um filho? Você sabe o que significa ter um filho para uma mulher? Significa ter poder de conceber. Olha só que interessante, porque dar à luz a um bebê, dar à luz a um filho, é um poder de conceber. E esse poder ele é concedido por Deus. Então, Sara, aos seus 99 anos, ela ainda não tinha filhos. Ela ainda não tinha filhos. Ela era estéril. E ela tinha o sonho de ter filhos. Ela sempre teve esse sonho, essa vontade de ter. Então, para ela, para as mulheres, era muito uma questão de honra ter um filho. Era honrar o esposo, era honrar a família, era dar continuidade, né, através da descendência, à sua geração. Então era uma questão de honra e dentro do coração dela ardia esse sonho de ter um filho. E Deus fez o quê? Deus, ele deu o poder a ela de conceber. Então, ela recebeu o poder de conceber e deu à luz já fora da idade, porque não era uma idade comum de se ter filhos. Porquanto teve por fiel aquele que o tinha prometido. Então, ela acreditou. Há um momento em que ela se precipita, porque ela não aguenta esperar. Isso revela que ela era também um pouco ansiosa. Então ela chama uma criada dela, Agar, e pede para que ela se deite com Abraão e lhe dê um filho. Mas ela não deixou de acreditar em nenhum momento na promessa. Ela permaneceu crendo fielmente na promessa de que ela teria um filho. Só que ela tentou se precipitar. Então, assim, aprendemos o que com Sara? Que quando recebemos uma promessa de Deus, não tente precipitar, não tente adiantar as coisas. Apenas espere. Por mais difícil que seja, por mais que às vezes você sinta crises de ansiedade, querendo dar um jeito de adiantar tudo, entregue essa ansiedade nas mãos de Deus, converse com o Senhor, mostre para Deus o quanto você está preocupada e acredite que se for necessário adiantar a promessa, Deus adianta. Mas a grande questão é que Deus, ele não perde tempo. Deus trabalha no tempo oportuno. Então, a sua vida não é uma perca de tempo para Deus. E a promessa que Deus fez sobre sua vida não está atrasada. Ela vai acontecer, só que no tempo de Deus e não no seu. Agora, olha o que acontece. Por isso também de um, e esse já amortecido, desceram tantos em multidão como as estrelas no céu e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Fala dos hebreus que eles não acessaram a terra prometida. Somente ali Josué e Caleb e suas famílias, por causa das atitudes, das escolhas erradas que eles tiveram, quando eles decidem construir um bezerro de ouro, enquanto Moisés está lá no monte, recebendo as tábuas dos mandamentos de Deus.
os hebreus ali, eles são contaminados ali por um tipo de idolatria, constroem um bezerro de ouro e eles colocam o nome daquele bezerro de ouro como se fosse o nome de Deus, para que representasse Deus. Então Deus ele se ira e já era ordenado que não se poderia fazer nenhum tipo de idolatria. Então por causa disso, uma caminhada que deveria durar 2 meses do Egito até Canaã, a terra prometida, durou 40 anos. E eles ainda não puderam entrar. Quem entrou foi Caleb, sua família e Josué. Todos os outros pereceram no deserto. Entendeu isso? Isso é para a gente entender que a vida não é brincadeira. As coisas de Deus não são brincadeira. Hoje mesmo eu estava dizendo, porque assim, tem gente que parou de pedir para Deus e passou a reclamar. O que Deus diz? Ó, pedir e dar-se-vos-á, se pedir de todo o coração. Só que as pessoas agora, porque elas não sabem esperar o tempo de Deus, elas não estão mais pedindo, estão reclamando. Quem fez isso foram os hebreus no meio do deserto. Ao invés deles estenderem as mãos e disserem assim, Deus, manda água pra gente, estamos com sede, as crianças estão com sede. Deus, manda alimento, estamos famintos. Deus, abre esse mar, salva-nos. O que eles faziam a cada dificuldade? Eles reclamavam, eles não oravam buscando Deus. Quem orava e estendia as mãos era Moisés. O restante tudo reclamava, a grande maioria. Eles diziam, agora a gente sabe, vocês trouxeram a gente para cá para morrer no deserto, porque não haveria túmulo suficiente no Egito. Outros diziam assim, por que nos trouxe para o deserto? Seria melhor que tivéssemos ficado no Egito como escravos e lá pelo menos teríamos o que comer, não morreríamos de sede como aqui no deserto. Seria melhor. Toda hora eles estavam olhando para trás. Toda hora eles estavam pensando em retornar de um lugar de escravidão, um lugar que Deus tirou eles. Você entendeu isso agora? Então não há problema nenhum pedir. O problema é quando você deixa de pedir e passa a reclamar. Ô Deus, mas por que está demorando? Por que está acontecendo isso? Então assim, tome cuidado para você não querer requerer de Deus e entrar num estado de reclamação na sua vida. Então, aprenda a apresentar para Deus aquilo que você sente, aquilo que você busca, de uma forma humilde e transparente, mas sem reclamar, sem questionar. Aprenda a obedecer, porque quanto mais você reclama com Deus, quanto mais você questiona o porquê está demorando, mais a sensação que você tem é que mais vai demorar ainda. É que não vai acontecer. Tem pessoas que desistem do que buscam porque elas deixam de pedir, deixam de acreditar e passam a reclamar. E aí elas entram num estado de murmuração. E a murmuração gera o quê? Desânimo. E o desânimo faz com que a pessoa olhe para trás. E quando a pessoa passa a olhar para trás, ela pensa em parar, em desistir. Ela abre mão do seu chamado, abre mão do seu sonho, abre mão daquilo que ela tanto buscou, tanto batalhou, simplesmente por causa da reclamação. Então, se você é uma pessoa que passa o tempo todo reclamando, tenha certeza que a sensação que você vai ter é que vai demorar ainda mais e que talvez nem aconteça. Porque você gera essa sensação dentro da sua vida. Olha que interessante. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar, olha. Mas agora desejam um melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Então, o que Jesus fala? Eu irei preparar moradas para vós e voltarei para buscar vocês, para que aonde eu estiver, estejam vós também. Então, a nossa morada final não é aqui. Amém? O nosso destino final não é aqui. Tudo que existe aqui é temporal e passageiro, vai passar. Porém, a palavra de Deus é a que permanece para sempre. Então, dentro de nós, existem elementos eternos. Alma, caráter e memória. A sua alma já está na eternidade, ela não morre mais.
O que morre é o corpo. O corpo ele deixa de existir. Ele veio do pó e volta para o pó. Mas a sua alma jamais vai deixar de existir. A sua alma já está dentro de um contexto de eternidade e ela vai entrar naquela eternidade absoluta, seja no céu, seja no inferno. Deixar de existir é que a sua alma não vai mais. Então, a partir do momento que você entra em existência, a alma já não deixa de existir mais. A memória, ela é eterna. Só que no céu ela é santificada, no inferno não. Então, no céu você não tem memórias de coisas ruins, mas no inferno sim. O caráter é eterno. Você não vai encontrar pessoas de mau caráter no céu e não vai encontrar pessoas de bom caráter no inferno. Por que isso? Porque precisamos buscar uma vida de santidade e a santidade é evidenciada no caráter. Não adianta colocar a Bíblia debaixo do braço, colocar o terno e a gravata, sair por aí pregando, falando do amor de Deus, mas ser um pai ruim para os meus filhos, ser um marido ruim para minha esposa. Porque o meu caráter, ele é evidenciado, não muitas vezes no altar quando eu estou pregando, é dentro de casa. Como eu trato minha filha, meus filhos, como eu cuido da minha família, como eu valorizo e honro minha esposa. Então aprenda isso. O seu caráter ele é evidenciado. Então, tem pessoas, mas essa pessoa é bipolar, ela tem hora que ela tá triste, tem hora que ela tá faltando domínio próprio. E a falta de domínio próprio, ela vai de uma certa maneira, complicar a questão do seu caráter. Principalmente quando você precisar tomar decisões e escolhas na sua vida. Agora, uma coisa que você precisa entender é que o caráter ele pode ser tratado e curado. Se você é uma pessoa que você percebe que tem um mau caráter, egoísta, orgulhoso, egocêntrico, vaidoso, ele pode ser curado. E eu posso te dizer uma coisa, é mais importante a cura do caráter do que a cura do corpo. Você entendeu isso? Porque esse corpo, ele volta para o pó, mas o seu caráter já está na eternidade. Dando continuidade aqui. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, obediência. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Lembra de Sara? Eles tiveram um filho chamado Isaque. E ali Deus pede para que Abraão ofereça em sacrifício Isaque. Deus queria que Abraão sacrificasse Isaque? Não, porque Deus ia dar e ia tirar. Deus só estava mostrando para ele o quê? A importância de viver uma vida de obediência. E ele decide obedecer, por mais que isso lhe custasse o seu sonho. Entendeu isso? Irmã, a questão do emprego, vamos lá. Deus, ele é um Deus que abre portas. E a porta que Deus abre, geralmente é a porta de prosperidade. Então, se você buscar em Deus a porta que você precisa para sua vida de emprego, de trabalho, Deus vai abrir essa porta sobre sua vida. Se está demorando para acontecer e nenhuma porta ainda está sendo aberta, é porque Deus ainda está preparando. Só que no tempo de preparo, você precisa entender também que Deus é Deus de provisão. Ele não vai deixar faltar o necessário para você, para sua casa e para sua família. Amém? Apresente a Deus e mostre para Deus o quanto o seu coração está aflito e preocupado. Porque Deus, ele vai trazer a provisão que você precisa até que a porta que ele está preparando seja aberta. E a porta que Deus preparar e abrir sobre sua vida e você entrar nela, vou te dizer uma coisa. Ninguém pode tirar você de lá. Aonde Deus te colocar, só Ele pode te tirar. Ninguém te tira.
pode ser perseguida, pode ser invejada, pode passar por inúmeras situações. O que Deus dá, o homem não tira. E a hora que Deus der para você esse emprego que você está buscando, ninguém vai tirar de você. Nem as dificuldades, nem a correria, nem a rotina, nem nada. Tenha certeza disso. Amém? Irmãos, já vou finalizando, vou ficando por aqui. Mas hoje estávamos lendo Hebreus 11. Eu li aqui até o versículo 17. Outro tempo a gente faz uma segunda parte, tá bom? Aí falaremos sobre os outros exemplos de fé que existem em Hebreus 11. E lembre-se disso, sem fé é impossível agradar a Deus. Busque a Deus com fé, em oração, crendo e acreditando, porque Deus realmente pode fazer aquilo que você chama de impossível. Deus põe o nome de milagre. Então, se existe alguém que de fato, de verdade, pode te ajudar, é Deus. Amém, meus irmãos? Se essa palavra falou com você, curte ela, compartilha, começa a seguir aí para que você possa receber mais palavras ainda. E compartilhe, envie para alguém que está precisando ouvir uma palavra de Deus sobre a vida deles, tá bom? Amém? Deus abençoe e que tudo dará certo sobre sua vida, minha irmã. Vou orar para que Deus abra essa porta de emprego sobre sua vida o quanto antes. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.